É o fim do mercado de curso online. A gente vê ultimamente o mercado inteiro meio preocupado e meio temeroso de qual vai ser o futuro. A gente está falando de AI mudando toda a forma de aprendizagem, a gente está falando de várias revoluções tecnológicas e como que fica esse mercado que é tão grande. A gente está falando de um mercado que provavelmente movimenta em torno de R$ 1 bilhão ao mês somente no Brasil e tem uma volumetria global muito grande. Então como é que fica esse mercado de curso online nessa nova era? Uma era de AI, uma era cheia de uma revolução de como as pessoas consomem conteúdo, consomem de tudo, como elas aprendem. E isso é uma pergunta massa, porque tem muita gente falando que sim, é o fim da era. E o que eu posso dizer é que provavelmente realmente a gente vai ter uma ruptura muito grande no formato atual. Vai ter uma mudança muito grande. E eu quero te contar um pouco nesse vídeo quais são algumas das mudanças que a gente percebe que vão acontecer e que vão impactar diretamente você e, se você é desse mercado, o seu negócio. Literalmente a gente tem uma grande mudança vindo, uma nova realidade se construindo e a gente tem que estar esperto e tem que ter estratégias e ferramentas para se adaptar nessa nova geração de infoprodutos, de produtos digitais em si e de curso online. Então sim, provavelmente a gente está finalizando um ciclo e iniciando um novo ciclo. E nessa transição vai ter um renovo completo das ferramentas que a gente utiliza para gerar receita, para conseguir vender e consumir conteúdo. Sou o Gabriel, fundador e CEO da The Members Brasil. Basicamente a gente faz a hospedagem dos maiores players do mercado brasileiro para cursos online, para programas e mentorias em si, eventos presenciais, todo tipo de coisa, a maioria dos players fazem com a gente. Então quando a gente fala de Renato Cariani, Carlos Wizard, Rodrigo Silva, Paulo Vieira, vários dos grandes nomes que a gente vê no mercado, até mesmo Paulo Marçal, e empresas também fazem na The Members esse tipo de hospedagem de curso online. E o que faz a gente ter acesso a informações muito privilegiadas em conjunto com os maiores players do mercado. Essas informações estão demonstrando para a gente algumas coisas muito interessantes. E é isso que eu queria falar com vocês. O primeiro item que eu vejo é que o curso modelo tradicional, aula gravada, ele ainda funciona e ainda vai funcionar sim por um longo tempo, porque a pessoa não compra pela aula, não compra pelo curso em si, ela compra para ter acesso a uma informação selecionada pelo expert. Ela compra confiando no expert. Muitos dos cursos não necessariamente são os melhores tutoriais de como fazer algo, mas eles são os tutoriais que a pessoa confia, porque ela acreditou naquela promessa, naquele expert, naquela pessoa em si. Ela confiou o dinheiro dela naquilo para resolver o problema dela. E muitas das vezes não é sobre aprender, é sobre resolver o problema. Ou seja, literalmente resumir. Enquanto na internet, por exemplo, eu quero emagrecer, tem dezenas de milhares de horas de emagrecimento, eu quero só consumir 10 minutos e ver qual que é a melhor forma para eu resolver meu problema. É isso que a gente tem visto mais. Então a gente está vendo uma movimentação para, ao invés de eu aprender algo, eu estou querendo comprar uma fórmula mais pronta. Ou seja, ao invés de eu comprar um curso de vendas, o que a gente está vendo? Está mais fácil eu comprar literalmente um checklist de quebra de objeções. Então, a pessoa vai ver lá, por exemplo, um mapa mental ou uma forma sequencial de resolver tal objeção para cada cenário. E a forma de vender isso fica mais tangível, fica mais fácil. E a forma também de consumir isso também. E isso que é massa. Então, o que a gente percebe? O aperfeiçoamento, a nova versão das ofertas serem mais específicas, mais claras, mais resolvendo dores mais pontuais, ou falando de uma forma mais correta. A gente está vendo um subnicho se formando. Então, dentro do nicho de vendas, eu estou subnichando por segmento, por área de atuação, por etapa da conversão. Então, eu estou subnichando mais em todos os nichos que a gente fala. É isso que está acontecendo. Então, quando a gente olha na prática aqui nos nossos números da The Members, a gente vê uma expansão de carteira. A gente vê uma expansão de pessoas. A gente vê uma expansão de números de sellers. Porém, sellers são vendedores, né? Então tem um número de vendedores aumentando. Porém, o que a gente tem percebido desses sellers? Cada vez mais específicos. Então, antes a gente tinha uns super sellers do mercado de desenvolvimento pessoal, de renda extra e tudo mais. Agora, provavelmente esse super seller ainda existe, mas o número de micro sellers, se fosse pegar em faturamento, é capaz de passar o faturamento do super seller. Então, o mercado está virando subnichado, está tendo mais capilaridade, mais expandido em pontas específicas. É impressionante que eu posso fazer algo que nunca seria possível há 100 anos atrás, que é literalmente ensinar uma pessoa, por exemplo, a pentear o cabelo.
Não tinha esse mercado a pentear o cabelo ou a se vestir para um pequeno vilarejo, uma pequena cidade 100 anos atrás. Mas hoje, quando eu posso vender em escala Brasil e até mesmo a escala mundo, você pode fazer isso. É possível isso acontecer, sabe? Então, essa é a diferença que a gente percebe nos últimos anos. A sumiço só aumenta, só aumenta, só aumenta. E hoje é possível de uma pessoa não só ensinar advocacia, ela pode ensinar advocacia para cibersegurança. Só que cibersegurança já virou um nicho. Agora bora subnichar mais, somente para startups. Opa, mas startups ainda está grande. Vamos nichar mais startups de inteligência artificial. Opa, ainda está grande. Startup de inteligência artificial para o público de séries anjo, ou seja, startups que estão iniciando. Vamos ainda nichar mais. Isso está acontecendo. O mercado está subnichando. E além de subnichar, o formato de entrega está mudando. Com a entrada dos chatbots de AI, com GPT, com Gemini, com as ferramentas da Meta, a gente percebe que esse formato de consumo conversacional ele tem evoluído. E esse formato ele pode ser adaptado e entregue agora como parte da entrega do seu produto, como parte da entrega do seu curso. E a gente percebe que isso tem possibilitado e foi a primeira revolução de AI para a educação, esse modelo conversacional. A segunda revolução que a gente teve foi também novos formatos de conteúdo. Então agora está mais fácil de eu ter o formato em vídeo, formato em texto ou um formato editado, gerando de uma forma mais fácil para um microprodutor conseguir também ter um nível de edição que seria bem mais caro antes. Então isso também está sendo feito. E agora a gente entrou numa nova etapa, que é a de desenvolvimento de aplicações personalizadas, literalmente softwares sendo criados por pessoas comuns, que antes custava 200, 300, 1 milhão de reais para fazer, agora qualquer um está podendo usar ferramentas como Lovable, como Base 44 e outras assim, para criar as features, criar as ferramentas e colocar como parte da entrega. E agora não só vender um produto informacional, quando a gente fala de videoaula ou como a gente fala de e-book, agora também pode adicionar uma camada de tecnologia, uma ferramenta. Então, por exemplo, eu vendo lá um produto de nutrição, eu ensino a pessoa a seguir uma dieta, ou a montar a própria dieta, ou a seguir uma linha para emagrecer. Ao invés de eu fazer isso, agora eu posso criar uma ficha nutricional personalizada para o perfil do cliente, usando um formulário e entregar o melhor resultado para ele. Então isso é uma adaptação tecnológica, uma nova versão de produto. Como que um e-book ou umas videoaulas vão competir com uma entrega tecnológica personalizada, entregar uma ficha nutricional, uma dieta personalizada gerada por AI? É difícil de competir. Então, essa revolução chegou e ela está no início. Então quem quiser aproveitar essa onda é o momento de entrar com tudo e com força. É muito forte a revolução que a gente está vendo acontecer e você tem que estar preparado para fazer isso acontecer. Se você quer saber como fazer essa revolução acontecer, segue aqui no nosso Instagram, porque a gente vai estar falando todos os dias sobre assuntos desse tipo, cases desse tipo e casos cada vez mais incríveis revolucionando o mercado. Então acompanhe aqui para saber mais.